E gostaríamos de, nessa noite, irmãos, novamente contar com sua presença e termos a oportunidade de compartilharmos a palavra de Deus com todos os irmãos essa noite. Estávamos tratando do tema sobre a graça de Deus. E nessa noite nós vamos continuar. Nós vamos falar essa noite sobre a força capacitadora da graça. A graça de Deus, ela nos impulsiona na salvação. Nós já estudamos que a graça de Deus, ela nos concede, através do convencimento do Espírito Santo, pela graça de Deus, nós somos salvos. A graça de Deus, na verdade, ela nos acompanha do início ao fim de nossas vidas neste mundo. E por esse motivo que nós vamos conversar essa noite, como falei no início, agora já com a presença de diversos irmãos. Boa noite a todos, irmão Alcides, do Mato Grosso, irmã Amélia, que está nos vendo sempre presente em nossas mensagens. Boa noite a todos. E como eu ia falando, o assunto dessa noite continua sendo a graça de Deus. E nós vamos falar sobre a graça, de como ela nos capacita para o ministério, como nos capacita através dos dons, como nos capacita a vivermos uma vida santa, como ela nos capacita na santificação. Por isso que nós precisamos enxergar a graça de Deus como essa força capacitadora. Por quê? Porque ela tem força que nos capacita a viver em obediência e em santidade. Existe uma corrente no meio evangélico que diz que a graça é somente para a salvação. E depois de salvos, está tudo resolvido. Mas nós precisamos ser capacitados para viver dignamente, segundo a vontade de Deus. E quem nos dá essa capacidade? Quem nos faz crescer gradualmente em santificação é a graça de Deus também. Na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, ele enfatiza isso muito bem. Ele enfatiza que a mesma graça que se revelou trazendo salvação aos homens, ela também ensina a viver uma vida separada do mundo e do pecado. E ele escreve assim ao jovem Tito, no segundo capítulo, a partir do versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Sim, é isso mesmo. Mas ele continua e diz, ela nos educa. Outras traduções dizem, ela nos ensina, para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Pois ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo
um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, a graça, ela não é permissão para pecar, como alguns insinuam. Ao contrário, a graça é a provisão divina para libertar as pessoas do pecado. A mesma graça que salva o homem também ensina acerca de como deve ser a conduta do ser humano após a conversão. Porque ele diz que ela nos educa, ou ela nos ensina, para que renegadas a impiedades e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. E quem faz isso? Está ali no versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. E ela diz que ela quem? A graça nos educa. Mas muitos, infelizmente, têm propagado uma graça que apenas cobre os pecados, mas não liberta deles. Muitos até afirmam que é chamada graça barata, que para você ser salvo, não precisa nem se arrepender de seus pecados. É simplesmente receber a Cristo. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Mas a palavra de Deus nos mostra que é preciso haver arrependimento. E a graça de Deus permite nos libertar do pecado. Somos pecadores, continuamos pecadores, mas podemos ser libertados de todos os nossos pecados. Muitos anunciam uma graça que livra apenas o ser humano da condenação do pecado, mas, em contrapartida, negam ou ignoram que ela também pode nos livrar do poder do pecado. Eu creio que nós não podemos aceitar essa depreciação da graça de Deus. Nós sabemos que uma das definições de graça é favor imerecido. Essa é uma das definições de graça. Por que é um favor imerecido? Porque se trata de algo que não envolve mérito humano. Não envolve mérito. A graça está isenta do mérito do ser humano. O homem, o ser humano, ele não pode ser salvo por si mesmo, nem por suas obras, muito menos por um mero esforço próprio. Mas a graça divina, ela se faz necessária para conduzir o ser humano a um lugar a que ele jamais poderia chegar sozinho. Isso é indiscutível. Mas porque temos sido levados... Então, por que nós temos sido levados muitas vezes a acreditar que a graça se aplica mesmo ou somente à experiência inicial da conversão? Muitos defendem isso. Mas eu creio que nós precisamos da graça para tudo, em todos os momentos,
do início ao fim da nossa jornada cristã. Isso vale lembrar o que o Senhor Jesus Cristo falou lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 5, quando ele assim diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E ele conclui assim: porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. Então seria até contraditório ao próprio ensino do Senhor Jesus acreditar que após o novo nascimento não mais necessitamos da graça divina. Aí que nós vamos continuar precisando cada vez mais. Em outra oportunidade, o apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, ele disse que não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Ele estava focando essa passagem falando a respeito da capacitação para o exercício do ministério. O ministério que porventura exercemos na Igreja do Senhor, ele não vem de nós mesmos. Essa capacidade vem de Deus, do Espírito Santo que distribui como Ele quer a cada um. E nós vemos nas Escrituras que a capacitação divina é para todos os aspectos da vida cristã. Nós precisamos da graça para suportar as adversidades. Precisamos da graça para vencer as dificuldades. E o próprio Senhor Jesus disse a Paulo, quando lhe indagava, por que daquele espinho da carne? E o Senhor lhe disse, a minha graça te basta. Então, além do ministério, ou na vida pessoal, a graça também é vista nas Escrituras como capacitação para a obra no ministério. Paulo declarou que a ele foi dado a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Escrevendo aos Efésios, ele disse isso. E ele também disse no mesmo livro, na mesma carta aos Efésios, que a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Jesus Cristo. E isso tudo se relaciona aos dons ministeriais, que ele, a seguir, no capítulo 4, a partir do versículo 8, ele fala sobre os dons ministeriais. E segue adiante falando de Deus escolheu uns para apóstolos, outros para mestres, outros para profetas, outros para pastores, outros para profetas, e assim por diante. E da mesma forma, além dos ministérios, a obra do ministério que eu acabei de falar, semelhantemente, a graça de Deus nos capacita para recebermos os dons, os diversos dons do Espírito Santo e os demais dons que a palavra de Deus nos revela. Quando ele diz lá em Romanos capítulo 12, temos diferentes dons, de acordo com a graça
que nos foi dada. Então, os dons que nós recebemos também é uma manifestação da graça de Deus. Porque nós precisamos da graça de Deus sempre, dia a dia, não só para a salvação, mas para toda a nossa vida de cristãos aqui nesse mundo. E não somente o apóstolo Paulo, mas Pedro também ele escreveu sobre esse assunto, e ele diz assim, no capítulo 4, versículo 10 da sua primeira carta, ele diz, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Então essas palavras de Pedro também nos indicam que os dons que nos são dados para servir uns aos outros também é pela graça. Não é pelos nossos méritos, é pela graça. E da mesma forma, a graça de Deus, para que ela está manifesta, está presente, para que nós possamos viver a progressão da vida cristã, ou seja, o crescimento na santificação. Porque a santificação ela é progressiva também. Nós não somos santificados totalmente quando recebemos a Cristo. Nós somos salvos. Nosso espírito se reconecta com o Espírito Santo de Deus, é revivificado. Mas a nossa alma precisa ser limpa. Isso chama-se santificação. Necessitamos para isso da preciosa graça divina. E a capacitação celestial se faz necessária, como nós já dissemos, para cada aspecto da vida cristã. O apóstolo Paulo, ele mesmo, reconhece que seu andar em santidade e sinceridade não foi produzido por sua própria capacidade ou pela sua habilidade, ou pelo seu talento pessoal. Mas ele diz lá em 2 Coríntios, capítulo 1, que a nossa glória é esta. O testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a você. Então, necessariamente, nós precisamos compreender, e a graça de Deus deve ser vista como uma força capacitadora, que dia a dia nos fortalece, nos capacitando, e, em suma, ela é uma fonte de socorro para todo crente. Que Deus abençoe a palavra. Estaremos juntos numa próxima oportunidade, quando Deus permitir. Amém.